Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado. Quero aqui, senhor presidente, refutar de forma veemente a visão torta que alguns setores têm tentado disseminar nos últimos dias de que o PT estaria na oposição ao governo em relação à pauta do ajuste fiscal. Quero afirmar peremptoriamente, isso é falso. Em que pese a presidenta Dilma ser do PT, é absolutamente claro e republicano que o partido é uma coisa e o governo é outra. Mas o PT nunca faltou à presidenta Dilma do mesmo jeito que jamais faltou ao presidente Lula. Esse argumento falacioso de que somos oposição ao ajuste tem o viés de querer nos emparedar e nos constranger, e com isso enfraquecer tanto o partido quanto os seus parlamentares e o próprio governo. Obviamente, nós somos de um partido nascido no próprio embate pelo retorno ao regime democrático e é da nossa natureza discutirmos intensa e abertamente todos os temas afetos à sociedade brasileira. Nunca, em 12 anos dos nossos governos, aceitamos qualquer medida enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional com a obrigação exclusiva de dizer amém. Jamais. Sempre discutimos tudo, dialogamos, nos demos o direito de discordar de diversos temas, de propor melhoras, aperfeiçoamentos, mas, por outro lado, jamais faltamos aos nossos governos e ao país. Essa é a essência da nossa liberdade de expressão e de contribuição. Nesse espírito, estamos recebendo aqui no Congresso Nacional as medidas provisórias que tratam de alguns pontos do esforço feito pelo governo para manter empregos, crescimento de renda e economia aquecida. Naturalmente que muitas vezes os processos, às vezes pautados por uma certa ansiedade, pelo desejo de fazer com que as coisas aconteçam rapidamente, nem sempre são comunicados da forma adequada. Sempre é melhor ter o conhecimento prévio daquilo que o Congresso vai discutir. Mas esse fato não elimina o debate. Essa é a casa onde o debate das medidas provisórias devem se dar. E aqui eu quero lembrar algumas medidas provisórias que vieram a essa casa e que foram modificadas e com as quais nós tínhamos divergências em relação ao texto inicial, o Mais Médicos, a MP dos portos, a MP do setor elétrico, mas ao final não só a base do governo, mas especialmente o Partido dos Trabalhadores, votamos fechados naquilo que foi devidamente acordado com o governo. Portanto, pela própria dinâmica da representação parlamentar, muitos de nós, não foi o meu caso, não apresentei, apresentamos propostas de aperfeiçoamento, emendas, alterações em pontos que vários dos nossos companheiros julgaram incompatíveis com compromissos ideológicos ou programáticos do nosso partido. Mas, recentemente, temos tido reuniões e contatos muito proveitosos com os ministros envolvidos nos ajustes, Joaquim Levy da Fazenda, Nelson Barbosa do Planejamento, Carlos Gabas da Previdência, para elucidarmos alguns pontos, sugerirmos mudanças e compreendermos a necessidade de certas medidas. Isso tem ajudado a que possamos amadurecer algumas ideias e construirmos um consenso
com a equipe técnica do governo sobre o formato mais adequado a esse ajuste proposto, que é apenas uma parte do imenso esforço que estamos fazendo em favor do nosso desenvolvimento inclusivo. Livremente, os parlamentares do PT têm externado a sua posição, feito críticas que julgam pertinentes às medidas, mas isso, de nenhuma maneira, pode ser confundido com oposição ao governo ou com o voto contrário a essas medidas provisórias. No parlamento, o nosso papel é legislar. O governo não se pretende onisciente, onipotente, onipresente, e exatamente por isso está disposto a absorver tudo que possa contribuir para o ajuste. Recentemente, o jornal O Globo apresentou uma pesquisa que não sabemos com quem foi feita, dando conta de que 79 senadores e deputados petistas são contra as medidas. Medidas que apenas ingressaram no Congresso, que não começaram a ser analisadas formalmente e que, por essa razão, não receberam qualquer aperfeiçoamento por parte da Câmara e do Senado. Então, é mais do que salutar que expressiva maioria dos parlamentares não diga amém ao texto original, ao texto bruto, que não recebeu qualquer lapidação por parte das duas casas. É preciso que as pessoas se acostumem com o fato de que divergências não significam oposição. Porque quando a gente olha o processo político dessa maneira, é muito ruim para a democracia. Então, não tenham dúvidas, os parlamentares do PT vão propor modificações que julgarem necessárias e, após muito diálogo com a sociedade, para aperfeiçoar essas medidas provisórias. Mas, acima de tudo, essas propostas terão responsabilidade. E nós votaremos, posso garantir, aqui na condição de líder do Partido dos Trabalhadores, nós votaremos a favor dessas medidas provisórias a partir da construção de um texto que tenha o acordo e a concordância do governo. E se esse acordo não houver, votaremos com o governo. Podem ter certeza e convicção disso. Temos ajustes a fazer, um ajuste que tem sido tecnicamente dimensionado, e vamos ter que trabalhar dentro dessa latitude. Nosso partido, nosso governo, procurará fazer esses ajustes sem ferir direitos e conquistas dos trabalhadores, mas teremos a coragem de corrigir todas as distorções e eliminar todos os abusos que os ponham sob ameaça. Então, na condição de líder do PT, quero sim reiterar aqui todo o apoio e toda a confiança da nossa bancada ao governo da presidenta Dilma e às medidas propostas em favor do equilíbrio econômico e do desenvolvimento inclusivo do país. E vamos oferecer toda a nossa experiência, tudo o que pudermos absorver de proveitoso do diálogo com a nossa sociedade para aperfeiçoar esse ajuste, contribuindo para que o nosso governo siga no modelo exitoso, que já foi experimentado e por 4 vezes consecutivas aprovado pelo povo brasileiro. Os que pensam que vão colocar o PT contra o governo contra o PT, ou o PT contra o restante da base do governo, podem tirar os respectivos cavalos da chuva. Nossa unidade é o que garante a força do nosso projeto e nós, de forma alguma, abandonaremos esse projeto. Um grande abraço.